Bom dia, nação! Fiquem com esse comentário cirúrgico do Mauro César sobre o nosso técnico Felipe Luiz. O Plata entra e faz o gol, acertou em tudo, tirou a Arrascaeta na hora certa. Acho que o Felipe foi muito bem, muito corajoso. Aqui no Brasil existe um cisma, põe um terceiro zagueiro, retranca, chamar o adversário. O Flamengo não chamou o Atlético estava lá dentro já do Flamengo já. Ele apenas se protegeu mais e foi muito bem. Eu estou muito impressionado com esse começo da carreira dele, estou achando muito legal. E depois desse número de jogos, acho que dá para dizer que de fato ele é muito promissor. O resto agora é experiência, situações de jogo. Contra o Fluminense, ele foi mal, o Mano foi melhor que ele. Mas é isso, o Mano é muito mais experiente. Vai acontecer, duelos vão acontecer com treinadores que vão levar melhor sobre o Felipe. Pegou um time na semifinal e ele aprimorou, inegavelmente. Parabéns para ele. Então foi generoso, não foi egoísta, não foi egocentrista. Lembrou os garotos do Ninho, que pouca gente lembra. Também achei muito importante. Recebi mensagem, inclusive, do pai de um dos meninos feliz com a lembrança. Então, acho que o Felipe Luiz foi nota 10 ontem. E depois, uma boa pergunta da Mônica Alves, um colega lá do Coluna do Fla, se o Flamengo vai competir nesses últimos jogos ou vai ser modo banana, como foi em 2022. Ele falou que não, que vai botar o time pra jogar, tomara que ele faça isso. E é isso, né? O Felipe Luiz merece esse reconhecimento, tá mandando muito bem como técnico, e o que eu vi desde que ele chegou no Sub-17 é isso. Um técnico que tem uma leitura de jogo incrível e consegue mudar o esquema tático durante as partidas, prejudicando e muito as intenções dos adversários. Então vamos falar sobre esse momento do Felipe Luiz, vamos falar também sobre o jogão das lendas, Flamengo versus Borussia, dia 20 de novembro, vou dar mais detalhes para vocês, jogos com lendas dos dois times. E em relação ao mercado da bola, Gabigol vai ganhar em torno de 3 milhões de reais por mês no Cruzeiro, e o Wesley, a Europa toda tá babando para levar esse jogador, e caso ele saia do Flamengo, os valores vão se aproximar do valor que o Flamengo pagou pelo terreno do gasômetro. E falando sobre a atitude ridícula da torcida do Atlético Mineiro, será que o STJD vai punir o Galo, já que o Galo tem tanta relevância nos bastidores da CBF? Essas e outras vocês encontram agora na sua Flagel TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias. Vamos, campeões, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora eu quero ver qual será a atitude do STJD em relação àqueles absurdos que a gente viu, né? A torcida do Atlético Mineiro passou vergonha antes, durante e depois. Realmente foi um dia histórico, que eles falaram que ia ser histórico. Foi realmente um vexame histórico. Mas isso, galera, é fomentado também pela imprensa, que fica colocando na cabeça desses torcedores, desde 1981, que o Flamengo é a personificação do mal no Brasil, né? Que o Flamengo tem que ser combatido, não como um adversário, e sim como um inimigo. São cenas corriqueiras que a gente vê no estádio do Atlético Mineiro. Só que eles têm muita força nos bastidores, né? A gente não vê uma punição à altura dos atos... Porra, cara, de verdade, pra mim, as cenas do jogo da final da Copa do Brasil foram piores do que a do Santos, no estádio deles, quando foi interditado, a do Vasco em São Januário, quando foi interditado. Os caras invadiram o gramado, ofenderam uma repórter, agrediram a repórter, né, jogaram algo no rosto da Isabelle Costa. Por quê? Porque eles não são torcedores, né? Eles parecem animais presos no cativeiro querendo sair. É um ódio tão grande e a gente nem liga, né? Eles são rivais unilaterais. Só eles consideram o Flamengo como rivais. O Flamengo considera eles como um grande adversário, como eles são. Pô, o Atlético Mineiro tem um grande time, né? Fez 2 jogos ali que... Não vou te falar que foram jogos difíceis, né? O Flamengo engoliu o Atlético Mineiro no Maracanã. Na segunda partida, o Atlético Mineiro, ele conseguiu dar uma melhorada, pressionar um pouquinho mais. Esse time do Felipe Luiz é muito bem organizado. E os caras não conseguiram se conter. E não é só a torcida não, a diretoria do Atlético Mineiro, eles colocaram ali, eles têm um potente esquema de som, né? Porque quando a torcida deles não canta, eles colocam as músicas da torcida nos equipamentos de som. É ridículo, mas beleza, eles gostam disso. E na hora da entrega da taça, eles colocaram o volume no máximo com as músicas da torcida do Atlético Mineiro. Eu não sei o que é menor, né? Se é essa atitude da diretoria ou se é a atitude dos torcedores deles de enxergar o Flamengo realmente como um inimigo a ser batido e não como um adversário. Quero ver se o STJD vai punir, porque se o STJD não punir exemplarmente o Atlético Mineiro, isso abre brecha para todas as torcidas e diretorias terem atitudes iguais a que o Atlético Mineiro teve. Então, que sirva de exemplo e que essas cenas deploráveis não aconteçam de novo. Porque não é só com o Flamengo que acontece isso em Belo Horizonte, não. Além do tratamento que a gente recebe isso desde 1999, porque eu viajava com a torcida em 99 e a gente já apanhava desde sempre da polícia de Minas Gerais. Não sei
sei se hoje em dia é a mesma coisa, né? Parece que a situação continua ruim para os torcedores que vão até Belo Horizonte, né? Os torcedores do Flamengo passaram um perrengue para poder entrar, eles não queriam abrir os portões, totalmente diferente o tratamento, era isso que eu queria falar com os senhores, do que aconteceu com eles aqui no Maracanã. Foram tratados a pão de ló, né? E quando a gente vai para lá, a gente é muito maltratado. Então, que sirva de exemplo uma punição do STJD para essas atitudes e que não aconteça com os outros também. Esse é o meu recado. Que papelão que eles fizeram, né? É um ódio infinito e uma vergonha agora infinita. Primeiro campeão na Arena Zebra, né? Na Arena Boga de Zebra, como o pessoal gosta de comentar aqui embaixo nos vídeos. É isso, parabéns a todos os rubro-negros, pentacampeão. E o Atlético ainda soltou uma nota falando que eles massacraram o Flamengo dentro de campo. Oh, meu Deus, que vergonha alheia, que vergonha alheia. E na segunda matéria do vídeo vou falar sobre o Gabigol. O Gabigol que conseguiu jogar um pouquinho de água no chope da galera, né? Exatamente no momento que o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil, que todos os holofotes estão ali no Mengão, ele puxou o holofote para ele falando que não iria continuar no Flamengo. E segundo o Globo Esporte, ele deu alguns detalhes ali sobre a negociação com o Cruzeiro, né? Gabigol conseguiu fechar um contrato excelente com o Cruzeiro, impossível o Flamengo pagar isso para ele. Ele vai receber em torno de 3 milhões de reais por mês. E o contrato vai beirar ali 3, 4 anos, ok? Então será um valor gigantesco, até porque o Cruzeiro vai diluir essas luvas, né? Luvas é como se fosse uma multa, mas como o jogador vai sair de graça, então o Cruzeiro ele vai pagar essas luvas já junto com o salário, com direito de imagem, então juntando tudo, ele será provavelmente o jogador mais bem pago do Brasil. E eu tenho muito a agradecer ao Gabigol, muito obrigado, Gabigol, porque eu nem acreditava que eu iria conseguir ganhar uma Libertadores da América. E não só por causa de você, e sim por causa de todo o elenco, mas você foi a cereja do bolo, a gente conseguiu aquela vitória épica contra o River Plate, então eu tenho muito a agradecer sobre todas as finais, né? Sobre a maioria das coisas que o Gabigol fez. Teve vacilo, sim. Ele é um atleta difícil de lidar na parte ali pessoal, mas ele dentro de campo geralmente não deixa a desejar, né? Esses 2 últimos anos foi meio complicado, mas geralmente ele se entrega muito, ele corre até o final e foi premiado também com esses gols na final da Copa do Brasil. No segundo jogo já voltou a jogar de uma forma ali mais burocrática, de uma forma com menos qualidade, né? Se assim a gente pode dizer. Mas é isso, o atleta se despede do Flamengo. Um contrato muito bom pra ele, galera. É isso, futebol é assim. Ficou bom pro Gabigol, ficou bom pro Flamengo, entendeu? O Flamengo vai conseguir economizar nesse salário, o jogador não estava conseguindo corresponder dentro de campo, mas no Cruzeiro o time todo vai jogar por ele. Ele será um titular absoluto. E a diretoria do Flamengo agora tem que focar no mercado da bola para contratar um centroavante de qualidade, né? Um centroavante, porque a gente já viu que o Carlinhos ele não consegue dar conta do recado, com todo respeito ao jogador, mas em relação à qualidade técnica, ele deixa muito a desejar. Então a gente precisa contratar um centroavante, porque vamos ficar sem, né? O Gabigol vai embora, o Pedro ainda está se recuperando de uma grave lesão, só volta no meio do ano, e a gente precisa de um centroavante. Felipe Luiz vai sentar e vai conversar com a diretoria, com certeza eles vão chegar num denominador comum para que consiga um centroavante de qualidade. E, independente da diretoria, o Flamengo precisa contratar um jogador para mandar a bola para o fundo do barbante. Boa sorte, Gabigol, no Cruzeiro. O Gabigol ainda tem em torno de 6 partidas pelo time rubro-negro. Provavelmente Felipe Luiz vai aproveitar o atleta. Eu não acredito que o atleta ficará encostado, não jogará mais. Mas eu acho que a atitude dele de falar sobre a despedida, né? Falar que não joga mais pelo Flamengo, pelo menos em finais, depois desse título, eu acho que foi um timing errado, né? Mas é isso, futebol é assim, bola pra frente, foi uma decisão que ele quis tomar, o Flamengo jamais iria cobrir esse valor de salário, e ainda mais também com esse tempo de contrato, e eu queria saber a sua opinião. Renovariam com o Gabigol? Dariam esse contrato que o Cruzeiro vai dar pro Gabigol, ou vocês acham que realmente o tempo dele já terminou no time rubro-negro? E agora, nação rubro-negra, eu vou falar de um técnico que realmente chegando no cenário brasileiro. Felipe Luiz, com apenas 10 meses, 11 meses ali no cargo de treinador, já são 3 títulos conquistados. O Carioca Sub-17, o Mundial Sub-20 e agora a Copa do Brasil nos profissionais, né? Um atleta que há muito tempo atrás já sonhava em ser técnico, né? Ele está apenas colhendo o que ele começou a plantar há muito tempo, desde a época que ele era jogador. E hoje em dia ele tem mostrado aí para a imprensa, para os torcedores rubro-negros e para o restante de quem acompanha futebol,
de que um novo técnico com muita qualidade surgiu. Não vou falar tá surgindo, porque ele já surgiu. O que a gente vê do Felipe Luiz em campo é o que eu vejo desde a época que ele está no Sub-17. São mudanças durante a partida, uma leitura de jogo, assim, ímpar, né? No futebol carioca, no futebol brasileiro, porque os técnicos, geralmente que são de nacionalidade brasileira, eles retrancam o time, eles têm medo, eles não têm coragem, eles fazem 1-0, aí colocam mais um zagueiro, colocam mais um volante e com o time chamando o adversário. Mesmo às vezes o Felipe Luiz colocando 3 zagueiros, o Flamengo continua ofensivo. Então, são jogadores que estão se dedicando bastante, né, estão aprendendo muito com o Felipe Luiz, e o técnico faz toda a diferença. Desde a época do Jorge Jesus, da saída do Jorge Jesus, a gente não conseguiu encontrar um técnico que se encaixasse tão bem com o Flamengo. Dorival se encaixou muito bem. No final, o time ali perdeu um pouquinho da qualidade, da pegada no campeonato, e isso culminou também com a saída do Dorival Júnior, além de cláusula ali para ir para a seleção brasileira, em relação ao aumento de salário muito alto. Mas sobre o Felipe Luiz, ele é um técnico que conseguiu fazer o time do Flamengo jogar da melhor maneira possível, sem ter medo de cara feia, né? Ele teve que trocar ali, ele enxerga o Léo Ortiz como o melhor zagueiro do Flamengo. Então ele tirou o Fabrício Bruno, teve peito para tirar o Fabrício Bruno, que é um jogador de seleção brasileira, para colocar o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz é melhor, a verdade é essa. Tem mais qualidade técnica, tem uma leitura de jogo muito boa, né? Consegue interceptar as bolas, não precisa ficar correndo igual um maluco, além da qualidade incrível que ele dá na saída de bola. Então, o Felipe Luiz, ele, quando vê que o time não está jogando da maneira que ele quer, ele vai e muda, como fez na última partida contra o Atlético Mineiro. Tirou o Gabigol, sem problema nenhum, o Gabigol não estava fazendo nada na partida, ele tirou o Gabigol e mudou o esquema do Flamengo. E o Flamengo conseguiu se defender muito bem e atacou até numa quantidade maior do que quando estava com o Gabigol em campo, né? O Atlético precisou sair e o Flamengo aproveitou todas as brechas possíveis. Em relação ao Bruno Henrique, ele deixou no banco o Bruno Henrique porque se precisasse de alguém para o lugar do Michael, ele tinha, que era o Bruno Henrique. Se precisasse de alguém para o lugar do Gabigol, ele tinha, que era o Bruno Henrique. E que golaço que fez o Plata. Então o Flamengo tá jogando por música, né? A expectativa é a melhor possível para o ano de 2025. E parabéns, né, Felipe Luiz? 9 jogos, o técnico que conseguiu mais rápido a conquista de um título aqui no Brasil. Se eu não me engano, superou o Ney Franco, que era o que tinha o recorde disso. E o Felipe Luiz, ele coroa muito bem esse início como técnico, né? Eu espero, galera, de verdade, que caso o BAP ganhe as eleições, que ele mantenha o Felipe Luiz. Se for o Dunch, ele vai manter o Felipe Luiz e o MGM também provavelmente. Mas os dois que disputam mais é o Dunch e também o BAP, porque eu não queria ver esse trabalho cortado no meio, né? Eu quero ver até onde chegará o Felipe Luiz. Então é isso, tô muito feliz, cara, de ver o Felipe Luiz como técnico, ver ele fazer nos profissionais o que ele estava fazendo na base, modificar totalmente o jogo no intervalo, conseguir fazer o time jogar muito da característica realmente do DNA do Flamengo, que é muito ofensivo, né, fazendo aquela marcação com muita pressão e dando alegrias para a nação rubro-negra. Queria saber a sua opinião, e aí? Querem que o Felipe Luiz continue em 2025, estão também com a expectativa lá em cima em relação ao Felipe Luiz, acham que ele já se tornou um grande técnico mesmo com poucos jogos? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E nação, agora uma curtinha aqui sobre o mercado da bola, falando especificamente sobre o Wesley, né? O Wesley vai ter uma janela de janeiro agitada, porque vários clubes europeus querem a contratação desse lateral direito que, graças a Deus, não saiu para a Atalanta, porque se ele tivesse saído, seria um prejuízo gigantesco técnico dentro de campo. Ele foi importantíssimo nessa conquista da Copa do Brasil e nos jogos também que a gente fez desde a chegada do Felipe Luiz. Ele tem muita constância e ele corre muito atrás dos seus objetivos, a ponto de contratar uma empresa para analisar todos os toques, todas as movimentações dele dentro de campo. E o Flamengo, que iria conseguir em torno de 20 milhões de euros, agora já pensa num valor maior, né? O Flamengo pretende receber em torno de 150 milhões de reais pela venda do Wesley. Então, somente a venda do Wesley, né, já paga praticamente o terreno no gasômetro, né? São situações ali que o Flamengo tem que pôr na balança. Perder um atleta de tanta qualidade, mas receber um valor que a diretoria ache justo, e esse valor, galera, 150 milhões para um lateral direito, é um valor ok pela qualidade que o Wesley tem, tá? Em relação a outros laterais, seria um valor muito alto, mas o Wesley, ele tem um futuro brilhante pela frente. Não desejo a saída do jogador, né? Apesar de
ser difícil o Flamengo conseguir segurar na janela de janeiro. Os times europeus vêm babando querendo o Wesley, o Chelsea é outro, Manchester City também, eles querem a contratação do nosso lateral direito. Vamos ficar no aguardo, né? Se ele ficar no time do Flamengo, para mim, é melhor do que vender ele. Mas caso venda o jogador, somente a venda dele já paga praticamente o preço do terreno. É isso, o mercado da bola é assim, né? Os jogadores se valorizaram muito com a chegada do Felipe Luiz. O Wesley já estava vindo muito bem com o Tite e a carreira dele com certeza será uma carreira recheada de títulos como foi o da Copa do Brasil, independente do time que ele estiver. E nação, agora pra gente fechar o vídeo com chave de ouro, vou falar sobre o jogo das lendas que acontece nesse próximo dia 20 de novembro. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e o Borussia Dortmund, um time que foi finalista da última UEFA Champions League contra o Real Madrid, eles escreveram, né, para o Flamengo parabenizar e falaram, ó, a gente se encontra no dia 20 de novembro, né, no dia 20. E essa partida, galera, para quem não sabe, será jogada lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e esse jogo terão as lendas, tanto do Borussia Dortmund quanto do time rubro-negro, né, jogadores históricos rubro-negros, e vai ser uma partidaça, vai ser bem legal da gente poder ver, né, jogadores que já se aposentaram, mas que ainda representam a nação rubro-negra em campo, e se Deus quiser, com uma vitória em cima do time europeu. Não importa se é juniores, se é profissional, se é time master, se é time de lendas, a gente sempre quer sair com a vitória. O importante, é lógico, né, sempre é a confraternização, mas se a gente puder sair vitorioso desse jogo, eu vou ficar feliz. Então é isso, dia 20 de novembro, Flamengo versus Borussia, no Mané Garrincha, em Brasília. E se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e tenha uma semana abençoada, uma semana aquela de comemorar mesmo, né, sair com manto, sair conversando com todo mundo na rua, parabenizando os outros rubro-negros. É muito bom sentir esse gostinho do título novamente. É isso. Fiquem com Deus, estamos juntos. Saudações rubro-negras.